Boa noite, Bárbara, Cristina. Todos. Vitória. Boa noite. Boa noite, Edilson. Nós não estamos te vendo. João Vitor, prazer em tê-lo aqui com a gente. Diego entrou. Vou colocar aqui o tema de hoje. Agora deu. Estão me vendo? Está colorido. Capítulo 35. Eu estou me vendo mudando de cor? Isso, tá mesmo, desse jeito. O que será isso aqui? Espera aí. Agora deu. Aí, estabilizou. Uhum. Está aí. Enquanto a gente aguarda um pouquinho, vamos lembrar de pegar o copo com água. Durante a live, ela vai ser fluidificada, né? Isto. Boa noite a todos. Dani também entrou. João Vitor. Boa noite. Vitória. Boa noite, Cristina. Diegão. Nadir. Roberta, boa noite. Roberta. Bom, a gente já pode fazer a prece. O pessoal vai entrando aí. Vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, aos nossos benfeitores, anjos guardiões, para que o estudo da noite de hoje seja proveitoso para todos nós, para os nossos irmãos desencarnados que habitualmente nos acompanham e aqueles outros que são trazidos a essas reuniões para se esclarecerem assim como nós. Possamos entender
o sentido mais profundo dessas lições que Jesus nos trouxe. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos iniciar aqui a leitura. A página da noite de hoje é o item 35 do livro Jesus no Lar. A necessidade de entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado na via pública. Vários devedores, por ele convidados a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria. Não se internou o Cristo por meio da consolação individual, mas, exortando evidentemente todos os companheiros, narrou benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços da compreensão e da bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que pontificava com indiscutível sabedoria. Amparando certa ocasião, um aprendiz irrequieto, que frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública, saiu pacientemente em companhia do discípulo, pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do templo. A maioria dos transeuntes dava ou negava, com indiferença, mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram, cuidadosos. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando socorro geral. Verificaram, em breve, que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Demandaram adiante, quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes à súplica, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado, ampararam-lhe os passos, e quando a estranha personagem alcançou o domicílio que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardava. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, informando-se os dois de que o infeliz retinha no lar uma filha morta. Prosseguiram esmolando na via pública e, a estreito passo, receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido. Retraíram-se ambos, em expectativa, verificando, depois de meia hora da observação, que o mísero não passava de um louco. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Mas, decorridas algumas horas, souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido, que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardaste a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta.
o desespero das ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia de loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. E, completando o ensinamento, terminou o Senhor diante dos companheiros espantados. Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres, por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo, atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado a caminho do matadouro. Mais uma lição singela, mas muito profunda do mestre. Se reportando mais uma vez aos costumes da época, ao cotidiano das pessoas, né? Então, vamos fazer aqui alguns comentários para a gente refletir juntos. Nós temos uma infinidade de lições do Evangelho que cabem aqui perfeitamente, né? Essa questão do empréstimo que um dos convidados lá, né, que estava participando do culto, havia feito para pessoas e se sentindo no direito de cobrar, já que não houve o pagamento espontâneo, ele recebeu aqui, ingratidão e grosseria. Então, quantas vezes, né, isso acontece? Mas eu achei interessante, o primeiro comentário aqui é que Jesus não se internou na consolação individual. Ele não foi lá falando de forma individual, mas o que aconteceu? O que foi mesmo que eles fizeram? Não, ele aproveitou a oportunidade para fazer uma explanação através da história que ele contou, que servisse para todos. Todos que estavam lá e para todos nós. Sempre atualizadíssimas. Então, vejamos aqui. Ele cita na história mestre do seu discípulo. Ele começa aqui dizendo dos atributos desse mestre e do aprendiz irrequieto. Estava sempre reclamando de maus tratos que recebia nas ruas. Então, olha só que simbólico. O mestre desse rapaz se dispôs a ir com ele para ver a público, para então transmitir a ele a lição da quietude.
Ele não se limitou a fazer aí um discurso, dar bastante conselho, ele procurou a vivência daquela situação para exemplificar. Então, eles vão contando aqui que eles saíam pedindo para fazer uma obra lá no templo. Então, nem era uma coisa para eles individualmente, então, bem coletivo. Mas de cada pessoa que eles encontravam na rua e pediam, cada pessoa tinha uma reação ante os pedidos. A maioria dos transeuntes dava ou negava com indiferença. Vamos refletir. Aqui no caso, o exemplo era de pedido de alguma ajuda para o templo. Mas a todo momento, nós somos demandados com pessoas que nos pedem. Nos pedem, às vezes, valores, coisas materiais, mas às vezes nos pedem de outras formas de contribuição, de ajuda. Então, vamos ver. A maioria dava ou negava com indiferença. Quer dizer, estava nem aí, né? Estava indiferente mesmo. Mas, numa determinada esquina, mais movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. Quer dizer, é difícil ouvir uma zombaria, né, a nosso respeito, testa nosso orgulho. A gente se sente insultado e fala assim, mas como essa pessoa tem essa ousadia de falar comigo assim? E aí a gente tem impulsos de responder à altura, de fazer igual. Ou ainda de se sobrepor ao que a pessoa fez. Fazer mais ainda. Piorar a situação. Piorar a situação. Aí o mestre, sabiamente, convida o discípulo para seguir a pessoa. Mas é muito interessante essa história. Foram cuidadosos, seguindo. Não demorou muito, a pessoa cai, estatela lá no chão. Ralado de dor. Alguém já viu uma pessoa com dor, ter bom humor, ficar sorridente? Ou complicado, hein? Né, Roberto? Você que trabalha aí cuidando das pessoas, uma pessoa que está com dor, às vezes noite e dia, não tem jeito de ficar bem-humorado, né? Certo, também. Quando vai ver, a pessoa sofria de cólicas terríveis. E assim, ele vai dando vários exemplos. Aí a gente começa a pensar. Então, o sentido é a gente
procurar ver além das aparências. Porque, igual o Edilson comentou, às vezes, por uma questão de orgulho, né? Não levar desaforo para casa, ao invés de serenar, a gente piora a situação. E geralmente é porque nós somos críticos, né? Críticos a tudo. Então, nós estamos sujeitos a grandes erros por isso, porque ainda não conquistamos dentro de nós a verdadeira fraternidade ou a palavra do Cristo, né? Que é o amor. Amor ao próximo, amor a si próprio, amor desinteressado, né? Então nós estamos sempre irritados, né? Pisou no meu calcanhar. Falou mal de mim. Eu estou fazendo uma obra aqui, ó, de caridade, é para ajudar o templo, né? Não é nem para mim, né? Serviços no templo. E ainda fico recebendo zombarias, críticas e tal. Então então nós ainda necessitamos parar e analisar antes de qualquer atitude ou mesmo pensamento, né? Vamos dosar, vamos ser mais, não digo calculista, né? Mas dá uma parada assim, peraí, por que ele está falando dessa forma? Deve ter um problema. É um problema maior que eu não estou vendo, né? Eu não sou vidente, eu não sou esse sensitivo aí no meio da rua, né? Não vou saber o que a pessoa tem, eu não tenho essa capacidade de ler no pensamento da pessoa o que ela está passando. Mas a gente tem que parar. É isso aqui a leitura, analisar. Por que será que ele está zombando? Por que ele está falando? Por que ele está criticando? Ele nem sabe se a minha causa é justa. Ele nem me conhece. Nunca me viu. Mas nos chama a atenção para esse lado, né? Que toda vez que formos demandados de uma forma assim que você nem esperava, pessoa que você nunca viu te tratar mal, alguma coisa ela tem de problema, né? Nós vamos vendo aí. Eu falei que ninguém com dor, noite e dia, fica bem-humorado, né? Aí o Diego ali, ó, impossível. Então, essa lição nos fala dos infortúnios ocultos, né? Quantas vezes a pessoa está até ostentando um sorriso, diferentemente do sujeito aqui que soltou os cachorros. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha um problema. Mesmo sorrindo, com aparência bonita, às vezes, né? Você fala assim, nossa, essa pessoa não tem problema, não. Bem arrumada, bem vestida, sorrindo. Mas o Evangelho nos fala das pessoas que ocultam as lágrimas que derramam na intimidade, dos sofrimentos que não ficam aparentes. Então dá para a gente pensar também que a gente deve ser mais cauteloso, né? Não se apressar em julgar. Porque esse homem irritado, grosseiro aqui, ele tinha um problema que a gente, num primeiro momento, não enxerga. E ele cita aqui vários tipos de situações. Como segue aqui, né? Demandaram adiante quando foram defrontados por um cavalheiro que nem se dignou responder-lhes a súplica.
né? Aquela bofetada assim, tô nem te enxergando. Né? Não quero nem saber. Não quero nem saber. O quanto é difícil quando a gente está com um problema e que você busca ajuda e a pessoa não para te ouvir, não te olha, não tem tempo, quer saber. Quantas pessoas que nos demandam e que às vezes a gente também trata com indiferença. Né? Porque muitas vezes está preocupado, assim, tá com um problema tão sério, né? E aí surge uma pessoa na sua frente, oh, você poderia ajudar e tal. E assim, nossa, eu tô precisando de ajuda, né? Eu tô com meu problema maior, que é o caso desse aqui, né? Nesse segundo caso, a filha tinha morrido, né? Tinha desencarnado e tal. E ele estava muito infeliz. Então ele, eu não vou ajudar nada, né? Nem O respondeu, problema só olhou. É muita dor. Né? Então, mais uma vez, né? A gente não sabe o que está se passando com a pessoa. Então, antes de emitir um pensamento ou uma palavra de crítica, de reprovação, a gente pode pensar que uma pessoa que está bem, que está feliz, que está bem com ela mesma, ela não sai distribuindo palavras ásperas, não olha feio para as pessoas, pelo contrário, né? Ela parece que resplandece, parece que emite luz, assim. Ela sorri, aquele sorriso com os olhos, ela transmite uma energia boa, a gente se sente bem ao lado dela. Então, se uma pessoa está irritada, te xinga, te maltrata, a primeira coisa que a gente pode pensar é que ela não está bem. Né? E aí entra o que o Edilson falou. A gente parar um minuto, não se apressar a revidar ou a julgar ou reprovar. Parar um minuto, dar uma respirada, até porque se a pessoa não está em condições de te dar uma boa palavra, te responder ou te atender um pedido com boa vontade, não vai adiantar tratá-la da mesma forma. Vai dar o que tem, não é isso? Então, a pessoa não tem para dar naquele momento, pelo menos não tem. Não quer dizer que não vai ter nunca. Que a gente está sempre aprendendo, mudando. A gente tem uma condição, uma capacidade de se autoavaliar que é muito importante. É isso que dá a mudança, o estar da mudança, a vontade de mudar. Quando a gente percebe que a gente está agindo errado. Mas essas pessoas aqui, elas não estavam em condições de fazer esse autoexame ainda. Né? Esses vários exemplos aqui, cada um tinha um problema grave. Esse senhor, o velho lá, e prometeu prisão e pedradas. Além de não
nada, ainda ameaçou. E aí depois foram saber, era uma pessoa falida, saiu de uma condição de senhor para escravo. Quantas pessoas, às vezes, nos dias de hoje, elas vão à falência e aí se vêem numa condição que elas nunca supunham e que elas não sabem lidar, porque às vezes nasceu em berço de ouro, então aquele é o fim do mundo. Agora, ao passo com uma pessoa que nasceu em condições mais humildes, ela teve que se esforçar na vida para conquistar as coisas, então ela sabe viver com menos. Já agora, está quem acostumada, sempre né? teve. Já está acostumada. Então, para ela, é normal. Ela tem mais estrutura interna para lidar com as situações adversas. Agora, quem sempre teve muito, não tem. Entra em desespero, desequilíbrio. Quantas vezes a gente ouve notícias de situação de falência, a pessoa suicida, ela não, né? Olha que fragilidade. Ela não pode nem pensar que vai seguir vivendo de uma outra forma, né? Verdade. E é uma situação assim que essa de falência aí desse nosso irmão aí, né? Do exemplo aí. Pelo que conta aqui, ele era afortunado, né? Para ter caído em falência. É porque a situação foi muito difícil para ele, né? E aí ele estava realmente perturbado, né? Com tudo isso. Abalou as suas estruturas. E só por isso que as pessoas devem conhecer aquelas que ainda não tiveram tempo, né? Às vezes a pessoa ainda não teve oportunidade de visitar os nossos irmãos mais carentes, né? Ir lá, entregar uma roupa, um alimento, uma cesta básica. Praticar esse lado aí é muito importante, porque ao chegar no lar de irmãos nossos necessitados, nós vamos nos deparar que já vamos lá porque nós estamos com problema. Vamos lá para aprender alguma coisa. Com certeza nós vamos sair de lá com uma novidade, né? E a pessoa vai entender que o que ela está passando não é tão difícil assim, né? Que tem outros piores, né? Tem gente que está numa situação deplorável, né? Não tem uma água, não tem luz, não tem um alimento apropriado, não tem um leite, não tem um pão, não tem um remédio, né? Para tirar a dor, né? Aí ela vai entender muita coisa que ela não entende ainda, porque ela teve, muitas das vezes, de tudo, né? No seu lar, na sua casa, os pais tinham condições financeiras para te dar pelo menos o equilíbrio, né? Para que não lhe faltasse. E nesses lares em muitos deles, você encontra pessoas que estão felizes, né? As crianças estão felizes, chega lá com a bolacha, nossa, já rasga aquele saquinho de bolacha, já vai comer. Bombom, por exemplo, já abre aquilo, cai no chão, já pega do chão e come assim mesmo. Quer dizer,
Eles não têm nem horário, né? Nem horário, não. Tal hora é o almoço, depois do almoço vem o doce e tal, né? Guloseima e tal. Mas isso é Então é interessante mesmo. para aprendizado Às nosso às mesmo. vezes, essas pessoas nos dão muitas lições Não é de verdade? resignação, né? É. Quantas vezes também a gente vai visitar uma pessoa doente em casa, no hospital, a pessoa nos dá lições de aceitação, né? Então, a gente, voltando ao começo da minha fala, quantas lições do Evangelho estão relacionadas com essa lição de hoje? No capítulo 13 do Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, é um exemplo. Lá tem o tópico, os infortúnios ocultos, nos chamando a exercer a compaixão, a não dar vazão aos nossos ímpetos, porque a gente não seria melhor do que eles agindo assim, né? E tem também um outro tópico, no mesmo capítulo, são os benefícios pagos com a ingratidão. Quer dizer, aqui nessa lição, lá no início, fala que o homem emprestou dinheiro para pessoas que não só não pagaram, mas quanto o maltrataram quando ele foi pedir o pagamento. Foi receber, Então, né? poderia se dizer que foi um benefício, um empréstimo foi um benefício. Ele fez um favor, né? E quando de boa vontade mais ainda, mas ele ficou chateadíssimo e se lamentou, né? De ter sido pago com ingratidão. Deixa eu ver aqui, alguém comentou O alguma Roberto coisa? Prata comentou, às vezes nem forças temos para sairmos da situação de desespero. Nosso problema não é o maior que existe. É verdade. Por isso temos que estar sempre orando. Com fé, com esperança para vencer. Tudo se vence. E quando a gente faz essas visitas, tanto essa do tipo que o Edilson falou, às vezes para um doente, alguma coisa, e a pessoa acaba nos ensinando, né, Roberto? Aí a gente vê que realmente nós não somos as únicas pessoas a sofrer, a ter problemas, a perder entes queridos, né? Olha lá, é só dar uma voltinha no cemitério. Quantas famílias enterraram seus entes queridos? Então, né? A gente vê que a gente recebeu de conformidade com o que necessitava para o aprendizado e sempre com muito recurso para vencer as dificuldades. O amparo, a assistência dos nossos benfeitores, que não são só benfeitores desencarnados, todo aquele que nos empresta o ombro, que nos incentiva, nos encoraja, é um benfeitor, né? Aqui falou também do rapaz louco, falou um monte de coisas desnecessárias, mas vamos aqui a pergunta do mestre. Guardastes a lição? Aceita a necessidade do entendimento por imperativo sagrado, né? A vida. Da vida. Porque
qualquer hora, qualquer minuto, nós vamos precisar da compreensão também daqueles que caminham com a gente. Ou não, aqueles mesmo que estão nos lugares, uma repartição pública, alguém que a gente se dirige, que a gente precisa da ajuda para resolver um problema, né? Nós vamos precisar da compreensão. É aquela velha lição. Faça aos outros e quereris que vos fizesse. Nos momentos que nós erramos, nós perdemos a cabeça, saímos do eixo, nossa, depois a gente se envergonha muito, a gente entrar num buraco, fala, nossa, mas puxa vida, hein? Errei feio. Então, o que a gente gostaria que fizessem por nós? Que nos compreendesse, que apesar dos esforços que a gente faz, a gente ainda tem um longo caminho para ser um espírito evoluído, que está tranquilo e equilibrado em todos os momentos, né? E aí, como já está quase terminando o nosso tempo, eu queria só fazer alguns lembretes aqui das lições do Evangelho. E trazer uma fala de um outro livro que chama Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. É um livro da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. A lição chama Julgamento. Fala assim: a delicada questão do julgamento é dos mais complexos desafios que enfrenta a psicologia profunda, em razão dos inúmeros fatos que se encontram subjacentes no ato de julgar, quase sempre perverso, de medir a conduta de outrem com recursos nem sempre próprios de ética, justiça e dignidade. A análise do erro é sempre uma necessidade impostergável, quando não se faz realizada com perversas intenções de dominação do ego, totalmente divorciada da lei de amor e de caridade. Analisar para auxiliar, para corrigir, para educar, é valiosa contribuição para a construção do ser moral, psicológico e espiritual. Então, quer dizer, a gente não vai ver nenhum defeito nas pessoas, né? Mas Jesus ensinou que não se deve julgar as pessoas. Nós precisamos de perceber e criticar o erro para poder corrigir, mas não julgando a pessoa, e sim a situação, o erro. Porque nós todos estamos em aprendizado. Às vezes eu enxergo um defeito no outro, como se eu estivesse olhando no espelho. Né? É o reflexo das minhas próprias sombras que eu estou enxergando no outro. Então,
uma reflexão, um olhar sobre essa lição da noite de hoje também. Ela começa, só finalizando aqui, ela começa com aquela parte do Evangelho, lá do capítulo 10, o item 10 também. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em Mateus 7, 5. É isso, né? A gente enxerga muito que está errado no outro. Não julgueis para não ser julgados. Então nós vamos ler um trecho aqui também do livro Sinal Verde, que é interessante. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra, entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Interessante. Mas voltando aqui, ele fez aqui um resumão, né? Então, o primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Olha que profundidade. Né? Então, essa lição nos traz muita... Por isso que é a necessidade do entendimento, né? A gente está sempre criticando, a gente está sempre... mas fulano não precisava fazer isso comigo, por que ele falou desse jeito e tal? A gente fica sempre a perguntar aí, né? Conjecturar por que a pessoa está agindo daquela forma. Mas se a gente for saber, ele tem uma dor até mais difícil que a nossa, de suportar, que está suportando a dor mais difícil, né? Então, isso tudo nos traz aí a baila que devemos, como diz o Evangelho, julgar mais a nós mesmos que os outros. Porque ele pode ter um problema bem superior ao nosso. A gente está imaginando que o nosso é grande, o dele é grandioso. A Lucianinha fez um comentário aqui. Às vezes temos a consciência que tem problemas maiores que o nosso, mas ainda não temos força. Às vezes a gente não tem a condição de resolver uma questão que aflige outra pessoa. Mas a condição de tentar entender, isso é um exercício que cabe a todos nós. Porque a gente não conquista as virtudes assim a curto prazo. Porque a gente tem que vencer a gente mesmo.
Então, é um exercício constante, todos os dias, né? Mas aí, aqui no finalzinho dessa lição, Jesus nos dá a chave. Quando encontrarmos os portadores da aflição, qualquer natureza, né, gente? Quando encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade, auxiliemos-nos na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Ele não tem asas, ele só tem o chifre. Por isso que ele reage com violência da chifrada. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso. Às vezes, que as pessoas demandam de nós, nos incomoda. A ovelhinha lá, às vezes incomoda o repouso, perturba, balindo, atormentar. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matador. Como é triste, né? A pessoa sofrer e não enxergar uma saída, não ter esperança, não ter a confiança que todo sofrimento passa. É muito difícil quando a gente não tem nada para nos sustentar. Então, retomando, né, aquela fala, a pessoa só tem aquilo. Essa é a condição dela. Como o chifre só tem, como o touro só tem chifre, né? Naquele momento a pessoa ali está pedindo a nossa caridade de uma outra forma. Esbravejando, xingando, esperneando. Mas é uma forma de pedido de socorro. Se ela estivesse bem, não reagiria assim. Né? Não é fácil, não. Ninguém está dizendo que é. Mas é um convite para a gente refletir, não nos precipitarmos nos julgamentos, nem nos revides, a olhar para a gente mesmo, muita coisa. Policiarmos, né? Policiarmos, estarmos atentos a isso, que muitas vezes a pessoa é levada àquela situação e ela está descontrolada, né? Então não tem como ela agir de modo diverso, ela tem aquilo, não tem jeito, ela não tem condições, né? Ela só dá o que ela tem condição de dar, né? Então é isso. Perfeito essa lição do sinal verde aí, né? Sucinta, objetiva. Bom, gente, da minha parte, isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que estejamos juntos outras vezes. Agradecer o Edilson pela parceria, né?
e a todos vocês estarem aqui também com a gente. Isso. Também Boa desejo a noite cada um. física e espiritual para todos. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Boa noite.